Olha, meus amigos, é uma pena, mas o Juventude sofreu 4-0 do Flamengo, jogando lá no estádio Mané Garrincha, para mais de 65 mil torcedores em Brasília que foram ver esse confronto. Certamente quem foi ver o Flamengo viu o que já se esperava, que era uma vitória sobre o Juventude, uma vitória conquistada até com uma facilidade que aí sim eu esperava que não fosse tão grande. O Flamengo começou avassalador e aos 17 minutos já havia feito 3-0 com 2 gols do Pedro, um gol do Everton Ribeiro. No final, né, já do segundo tempo, acabou com o Lázaro marcando o quarto gol, 4-0, placar justo e que talvez pudesse ter sido até maior. Então o Juventude ele sai do estádio Mané Garrincha com um ufa, foi só 4, porque o Flamengo teve caixa para 6, 7, 8, e a gente não pode negar isso. No primeiro tempo, o Flamengo, além desses gols que fez, teve outras situações, e o goleiro César, que falhou no primeiro gol, acabou depois fazendo algumas defesas importantes. No segundo tempo também, o Flamengo foi o dono das ações. O Flamengo, logicamente, que não tirou o pé, mas ele joga, ou passou a jogar, principalmente da metade final do primeiro tempo e no segundo tempo em ritmo de treino, né? E logicamente tendo todo o campo e a posse de bola que poderia para criar um volume de jogo expressivo. Juventude começa com uma escalação mais uma vez errada. Eu acho que hoje deveria jogar com 3 volantes, e o Marlon, que estava no meio campo junto do Jadson e do Yuri, ele era um meia, e aliás ele está numa dificuldade, porque esse é um jogador que com o passar do tempo deixou de ser um meia e passou a ser volante. Mas agora no Juventude ele está tentando voltar a ser meia e não consegue, até porque não tem ritmo de jogo, não consegue ter sequência. Ele jogou razoável, né, para baixo até o último jogo, mas ainda assim melhorando em relação ao penúltimo que havia feito. Hoje fez um jogo ruim, né, nos poucos minutos que esteve em campo contra a equipe do Flamengo. Eu penso que o Juventude deveria, e eu estou falando agora porque já falei mais cedo do Campo Neto da Rádio Caxias, deveria armar um ferrolho já desde o início do jogo, com 3 volantes, um meio, 2 atacantes velozes. É impressionante que o espaço que o Chico perdeu no Juventude. Esse era um jogo para alguém que tem retenção de bola, que administra o jogo, e o Juventude teria no Chico um jogador que poderia fazer isso. Infelizmente, o Chico não tem sequer entrado. Não sei se tem alguma outra situação, se esse jogador pode sair para outro clube, não sei, mas me chama a atenção que ele, útil como sempre foi, agora esteja sem espaço no Juventude. Aliás, um espaço que tem o Ricardo Bueno, que eu gostaria de entender por quê. Porque é um jogador que tem tecnicamente jogado muito abaixo do que o Juventude precisa. Penso, inclusive, que para a Série A ele não está mais tendo, né, essa imposição necessária. Eu acho que é um jogador que não tem mais o ritmo para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E o Pita, que foi o principal atacante do Juventude durante quase todo o primeiro turno, é outro que o técnico também opta por não escalá-lo. Não sei porquê. São possibilidades, né, do técnico escolher melhores opções, e no início até, quando o Humberto Louser chegou, eu entendia que ele podia mudar o que quisesse, porque não estava funcionando o time, só que essas mudanças não estão se mostrando corretas. O Juventude tem feito atuações que, principalmente do meio para frente, o time não rende, o time não faz nada, o time até cria alguma coisa, mas chega na hora H, está faltando qualidade para definir. Aliás, o Juventude hoje teve no primeiro tempo, o primeiro gol, falha do goleiro César, que em vez de saltar para frente, ele saltou para trás e acabou pegando a bola dentro do gol, já havia transcorrido a linha. Os 2 primeiros gols que o Pedro fez de cabeça, o Pedro fez sobre o Rodrigo Soares, que não é um lateral de alta estatura, isto é, deixar um grandalhão sendo marcado por um jogador de baixa estatura é uma situação inexplicável. Uma clareira se abriu, um espaço se abriu no Juventude na marcação do terceiro gol, todos esses gols sendo feitos pelo cruzamento do lado esquerdo, onde o Moraes estava desguarnecido, e depois até o Capixaba entrou para dar uma ajudinha ali para
marcação e melhorou um pouco essa condição. E ainda, a gente não pode deixar de falar do Jadson. Até alguns internautas interagiram comigo na rede social e dizendo, pelo menos ele estava indignado como os outros não estavam. Não, ele perdeu a cabeça e foi irresponsável, porque o jogo do próximo domingo, em tese, é mais viável para o Juventude do que era o jogo contra o Flamengo, pois o Jadson é um grande desfalque para o Juventude no próximo domingo. Então, são situações que vão acontecendo e o Juventude se perdendo nos jogos, e nesse especificamente, que denotam que é muito difícil que o time escape. Emocionalmente já começa a pesar. E quando já se tem dificuldades técnicas, de qualidade, começar a perder a cabeça, acaba sendo um caminho sem volta. Um caminho difícil de ser trilhado, principalmente por uma equipe que não consegue contratar. O pessoal interage comigo e diz, a direção está se omitindo, a direção não está contratando. Não, a direção está buscando, só que tem gente que não está querendo vir. E, mas por que não abre os cofres? Também não é assim. O Juventude não pode se endividar para conquistar uma permanência que vai se desenhando para que não aconteça. Apesar de, matematicamente, o Juventude estar ainda a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento, para ver como esse campeonato lá na ponta de baixo, o pessoal está dando chance para o azar, né? O Juventude com 9 jogos sem ganhar, ele ainda está só 6 pontos fora da zona da degola. Aliás, dentro da zona da degola, mas afastado de quem está hoje escapando. Lembrando que o Juventude podia ter ganho do Goiás, podia ter ganho do Coritiba e está agora a 2 pontos só de sair da degola. Então a condição não era para ser tão dramática. É porque está faltando a qualidade de decidir. E se o Juventude não conseguir viabilizar as contratações, bom, aí não tem nem o que fazer. Aí é esperar no quarto de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas. O rebaixamento está se desenhando. Ou contrato, ou reforço, ou melhora o time, ou já era. Perdeu para o Flamengo de goleada, 4-0, e que bom que foi só 4-0. Agora, domingo, a parada é contra o Ceará. O Ceará é um dos melhores times jogando fora de casa. Tem dificuldades no Castelão. Pois bem, o Juventude vai ser obrigado a dar o seu jeito, porque senão se vai a égua com a cinta.